Eu vou começar apresentando o trabalho de materiais e processos. O grupo é formado por mim, Guilherme, Vinícius, Fernanda e Lívia. No nosso trabalho a gente vai falar sobre corrosão em materiais metálicos e o nosso objetivo é compreender o que é, como ocorre a corrosão dos metais, quais são os tipos de corrosão que existem e as formas de prevenção. A corrosão, ela é um ataque eletroquímico destrutivo e não intencional de um metal, que causa uma efetiva perda no material. É preciso ter umidade e oxigênio para ocorrer a corrosão. Em uma reação eletroquímica, que seria a transferência de elétrons de uma espécie química para outra, ocorre dois tipos de semi-reações. A de oxidação, que seria o processo anódico, que perde elétrons. Então, o material ou a espécie química que perde elétrons são denominados ânodos da reação. E a redução, que seria o processo catódico, que ganha elétrons. Então, quando a espécie química ganha elétrons, ela é conhecida como cátodo. Para ter uma reação eletroquímica global, você tem que juntar a reação, como se fosse uma soma, juntar a semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Aqui temos um exemplo de oxidação, que seria a formação de ferrugem no metal, que ocorre em duas etapas. É quando o ferro ele é exposto ao oxigênio e à água, e aí ele sofre uma reação de oxidação, onde resulta no hidróxido de ferro 2. Na segunda etapa, é quando o hidróxido de ferro 2, que foi formado, reage com oxigênio e água de novo, e aí produz o hidróxido de ferro 3, que seria o que é conhecido como ferrugem. E é importante que para o ferro enferrujar, é necessário que o oxigênio e a água ajam simultaneamente. Nem todos os materiais metálicos eles se oxidam para formar íons com o mesmo grau de facilidade. Então, se a gente considerar um par galvânico, seriam dois metais conectados eletricamente em um eletrólito líquido, como um ferro e um cobre, o ferro ele irá oxidar e o cobre irá reduzir. Se a gente trocar o par galvânico para ferro e zinco, por exemplo, o ferro, de vez de oxidar, ele vai reduzir e o zinco vai oxidar. Para a gente saber qual material com qual material vai oxidar ou vai reduzir, foi criado a série de potencial de elétrodo padrão, que eles colocam colocaram os materiais, as semipilhas, com um elétrodo padrão de hidrogênio e mediram os seus potenciais de redução e oxidação. E aí nessa série, quem está mais acima tem mais probabilidade de ser cátodo, e quem está mais para baixo tem mais probabilidade de ser ânodo. A série galvânica, ela tem o mesmo objetivo que a série de potenciais de elétrodo padrão. Só que a diferença é que a série de potenciais de elétrodo padrão é uma série mais idealizada, porque colocamos ela num elétrodo padrão de hidrogênio e fazemos as análises. Só que a série galvânica é um meio mais realista, por ser exposta à água do mar. Então a gente tem os mesmos parâmetros do que é mais fácil de oxidar e o que é mais fácil de reduzir, de um jeito mais realista que a série de potenciais de elétrodo padrão. Bom, gente, eu vou estar falando então para vocês agora um pouquinho sobre as taxas de corrosão, tá? Então, primeiro de tudo, o que são as taxas de corrosão? Bom, a gente pode chamar ela de taxa de penetração da corrosão, ou TPC, né? E ela vai medir justamente a perda da espessura do material por unidade de tempo, tá? Isso ao longo do processo de corrosão, certo? Então, assim, o nome é bem intuitivo, né? Fácil de entender. Bom, vale ressaltar também que quando o sistema não está em equilíbrio, tá? Ou seja, está havendo um fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo, a gente não pode mais levar em consideração aqueles potenciais que o Guilherme acabou passando para vocês na tabela, que são referentes às semipilhas, né?
Então a gente não pode mais levar eles em consideração a partir do momento que o sistema não está em equilíbrio. Por isso passa a ser mais interessante ainda a gente levantar essas taxas de corrosão. Então aqui a gente tem a fórmula da TPC. Então TPC é igual a KW sobre ρAT. Falando um pouquinho sobre o que representa cada elemento, né? O K, ele representa uma constante cuja magnitude depende do sistema de unidade que você vai querer que a TPC saia. Então, a gente tem, na verdade, duas unidades de TPC mais usualmente utilizadas, né? São a de mils por ano e a de milímetros por ano. Caso você queira que a sua TPC saia em mils por ano, você vai usar K igual a 534. Caso você queira que a sua TPC saia em milímetros por ano, você vai acabar utilizando o valor de 87,6, tá? Bom, prosseguindo, a gente tem o W, que seria a perda de peso após um tempo de exposição T, né? Já dando um spoiler aí do outro parâmetro. A gente também tem o A, que seria a área exposta da amostra, e o ρ, que seria a massa específica da amostra, tá, gente? Então, também é interessante falar para vocês que uma TPC menor do que 20 mils por ano, ou 0,5 milímetros por ano, é considerada uma TPC aceitável, tá? É legal trazer essa informação também. Bom, como eu havia comentado para vocês, a gente tinha aquele fluxo de elétrons, né, do ânodo para o cátodo. A gente também vai poder expressar essa taxa de corrosão em função desse fluxo. Então, para isso a gente tem essa fórmula aqui, que R seria a nossa taxa de corrosão agora, na verdade, em outra unidade, mol por metro quadrado vezes segundo. E a gente tem aqui alguns outros elementos, né? Então, o nosso N seria o número de elétrons associado à ionização de cada átomo metálico. O I, a densidade da corrente da corrosão. E o Fe seria uma constante aí de 96.500 km por mol, tá? Então, a gente também tem essa outra fórmula para determinar a taxa de corrosão. Bom, então agora eu vou estar adentrando no assunto de estimativa das taxas de corrosão com vocês, tá? Especificamente na parte de polarização. Então, primeiro de tudo, novamente, o que é a polarização? A polarização nada mais é do que o deslocamento de cada potencial de eletrodo do seu valor de equilíbrio, certo? E por que há esse deslocamento? Justamente por aquela passagem de corrente que eu tinha comentado com vocês, certo? Do ânodo para o cátodo. Ela que vai gerar esse nosso potencial um pouco diferente. Então a gente aqui tem uma fórmula para calcular a magnitude desse deslocamento, né, que a gente chama de sobrevoltagem, é esse Nzinho aqui, que vocês podem ver, e ele vai ser igual então à diferença entre o nosso potencial polarizado e o potencial de equilíbrio que a gente tem nas nossas tabelas, certo? Então isso que a gente chama de polarização, ok? Bom, tratando agora então das classes de polarização, né, que a gente tem, acabei de explicar a polarização, agora falando um pouquinho das classificações, das subdivisões da polarização. Primeiramente a gente tem a polarização por ativação, tá? Então, esse tipo de polarização vai ocorrer justamente quando há uma barreira de energia de ativação que vai estar associada à etapa mais lenta do processo, ou seja, vai limitar a taxa de reação. Trazendo um pouquinho porque a gente está mais acostumado em engenharia de produção, né? A gente pode fazer essa comparação da limitação da taxa de reação como se fosse um gargalo, certo? Um gargalo de uma linha de produção que a gente conhece. Então, ele vai limitar a produção de determinado produto, certo? De determinada peça, etc. Então, a gente pode fazer essa analogia, acho que fica legal de entender essa limitação. Bom, vale ressaltar também que os casos mais importantes, costumeiramente, são aqueles que há liberação de H2 no entorno do cátodo, tá? Ou de O2 no entorno do ânodo. E a gente vai ter a fórmula que vai expressar novamente a sobrevoltagem, nesse caso, nessa classificação de polarização, que vai ser, a sobrevoltagem vai ser igual a mais ou menos beta, que vai ser uma constante para a semipilha específica, vezes log de I, que vai ser a densidade de corrente, sobre I0, que também vai ser uma constante para a semipilha específica, tá, gente? Bom, gente, se na polarização por ativação a gente tinha a limitação da taxa de reação devido àquela barreira na energia de ativação, né, e tudo mais que eu falei para vocês, agora na polarização por concentração, a gente vai ter essa limitação justamente devido à difusão dos íons H+, tá? Então é justamente para que vocês possam fazer essa diferenciação bem fácil. Uma é devido à energia de ativação, a outra é devido à difusão dos íons H+. Isso vai ser resultado do aumento de concentração
de íons do metal em torno da área anódica, tá? Então, justamente expliquei de uma maneira bem simples aqui para que vocês possam fazer essa diferenciação bem clara, tá? Bom, aqui a gente queria mostrar a relação entre a taxa de corrosão e os dados de polarização. A gente tem um gráfico da densidade de corrente pelo potencial eletroquímico, da oxidação do zinco e da redução dos íons H+ em H2 gasoso, ambos com suas taxas de corrosão limitadas pela polarização de ativação. A gente consegue ver que quando essas duas reações se interceptarem, a gente vai ter o potencial eletroquímico de corrosão e a densidade de corrente de corrosão. Com esses valores, a gente pode pegar a fórmula que o Vinícius falou logo acima e achar a taxa de corrosão do nosso sistema que está sendo analisado. Passivação é quando um metal ou uma liga se torna inerte devido à formação de uma película protetora contra a corrosão. Um exemplo disso são os aços inoxidáveis, que tem 11% de cromo, que é um elemento passivo, na sua composição. Por isso que o cromo ele consegue minimizar a corrosão nesses aços. A passivação também pode ser representada por uma curva de polarização. Quando o potencial eletroquímico é muito pequeno, a gente está numa região chamada ativa, que é praticamente onde todos os metais estão. Quando a densidade de corrente começa a diminuir e o potencial eletroquímico aumentar, a gente passa para uma região chamada passiva. Vai chegar um ponto que essa densidade de corrente vai ser tão pequena que ela vai passar a ser independente e o potencial já não vai mais depender dela. Quando ela voltar a aumentar e o potencial eletroquímico também, a gente passa para uma região chamada transpassiva. Aqui do lado a gente colocou um gráfico para poder mostrar que o mesmo metal ele pode exibir um comportamento tanto passivo quanto ativo dependendo da solução que ele está. Então, por exemplo, na solução 1, que é o segmento azul, ele está interceptando a curva de polarização na região ativa. Na segunda solução, que é o segmento verde, ele está interceptando a curva de polarização na região passiva, ou seja, o mesmo metal na solução 1 vai ser mais propenso à corrosão do que na solução 2. A gente vai falar agora um pouco sobre as formas de corrosão. O primeiro tipo de corrosão que a gente tem é o ataque uniforme. Ele ocorre de uma maneira uniforme por toda a superfície do material por meio de incrustações ou depósitos, ou seja, são esses precipitados que ficam na superfície do material. O segundo tipo de corrosão que a gente tem é a corrosão galvânica. Ela ocorre quando dois metais com diferentes potenciais estão em contato elétrico por meio de um eletrólito. Essa corrosão acontece pela diferença de DDP entre esses dois metais. Isso faz com que haja uma corrosão mais rápida no metal menos nobre, que é o ânodo. Por isso, uma das medidas para reduzir esse tipo de corrosão é pegar dois metais que têm um potencial de eletrodo mais próximo. O terceiro tipo de corrosão que a gente tem é a corrosão por frestas. Elas podem ter sido resultados de soldagens mal feitas, de juntas sebitadas ou de outras situações que formam as frestas. Essa corrosão acontece pela concentração de íons nas frestas que causa um desgaste muito grande. Na imagem do lado, a gente consegue ver toda essa concentração e o desgaste que ela causa, que é muito mais significativo do que o desgaste externo da peça. Bom, então, como uma das formas de reduzir esse tipo de desgaste é a utilização de juntas soldadas, para que não haja a possibilidade de formação das frestas. O quarto tipo de corrosão que a gente tem é a corrosão por pits. É muito característica de metais passivos, porque nesse tipo de corrosão vai haver o rompimento da película protetora. E este rompimento formará buracos no metal. Essa corrosão ela se dá principalmente de quando há defeitos na superfície, por isso que uma das medidas para reduzir esse tipo de corrosão é que haja uma superfície polida. O quinto tipo de corrosão que a gente tem é a corrosão intergranular. Ela acontece no contorno de grão e acontece devido a precipitados que são formados nas vizinhanças dos contornos de grãos. Um exemplo que a gente tem sobre isso são sobre os aços inoxidáveis. O aço inoxidável, quando aquecido, tem uma diferença muito grande na composição química entre o cromo e o aço. Essa diferença de composição química forma o precipitado de carbeto de cromo, que é o C23C6. Esse precipitado faz com que haja um empobrecimento de cromo nas regiões vizinhas dos contornos de grãos. Essa região, que é empobrecida de cromo, ela é chamada de sinterização. Esse material ele acaba ficando frágil, ele tem uma baixa resistência à corrosão e uma baixa resistência mecânica. E por isso, uma das formas da gente conseguir reduzir esse tipo de corrosão é que o aço inoxidável ele seja submetido a um tratamento térmico, para que esse carbeto de cromo ele seja redissolvido, ou seja, para que não haja mais o precipitado. A lixívia seletiva ela ocorre quando um dos elementos da liga metálica ele é removido com um processo de corrosão. Como, por exemplo, a gente tem a liga metálica de cobre e zinco, onde o zinco que é lixiviado seletivamente do latão. Esse processo ele é chamado de desensificação, onde, nesse caso, o zinco que é desensificado. Com isso, a gente tem as propriedades mecânicas
da liga significativamente comprometidas, já que apenas uma massa porosa, né, que é a do cobre, que permanece na região. Além disso, a gente tem a mudança de coloração do amarelado para o avermelhado. A erosão-corrosão ela ocorre devido à combinação de um ataque químico e do desgaste mecânico causado pelo movimento do fluido. Ela é mais prejudicial para as ligas passivadas porque a erosão ela pode erodir a película protetora, causando uma corrosão mais severa. Ela é encontrada principalmente em tubulações. E umas medidas para a gente reduzir a corrosão é procurar materiais que sejam mais resistentes à erosão e também eliminar os efeitos de turbulência e buscar remover partículas e bolhas da solução que vão reduzir a capacidade dessa solução de causar uma erosão. A corrosão sob tensão ela ocorre quando um material ele é submetido a uma tensão de tração, seja ela residual ou aplicada, e ele é colocado em um ambiente corrosivo. Isso gera trincas no material. Essas trincas elas se propagam em direção perpendicular à da tensão aplicada. Com isso, ela gera falha. E essas falhas elas são características de materiais frágeis, mesmo a liga podendo ser dúctil. Essa tensão residual, ela pode ser aquela aplicada que resulta de variações rápidas na temperatura ou que resulta de uma contração desigual. E para a gente reduzir ou eliminar esse tipo de corrosão, o ideal é diminuir a magnitude da tensão, ou seja, reduzir a carga externa e aumentar a área de seção transversal. E a gente pode usar também um tratamento térmico para eliminar as tensões residuais. Os principais ambientes corrosivos incluem tanto a atmosfera quanto soluções aquosas e até mesmo o próprio corpo humano, mas a principal deles é a atmosfera por conta da quantidade de oxigênio dissolvido, que é o principal agente corrosivo. Além disso, ambientes aquosos também tendem a ser bastante corrosivos por conterem uma quantidade significativa de cloreto de sódio dissolvido. As principais técnicas para prevenção é a seleção criteriosa de materiais, e que, apesar desses materiais serem um pouco mais caros, eles tendem a corroer menos. Além disso, a gente tem como alteração do ambiente, os revestimentos e a proteção catódica. E também os ambientes com baixas temperaturas, eles tendem a diminuir a taxa de corrosão. E a gente também pode utilizar inibidores, como os radiadores de automóveis e as caldeiras de vapor, que também ajudam na prevenção. A proteção catódica ela é um dos meios mais eficazes de prevenir a corrosão, e para isso a gente tem dois métodos. O primeiro é o sistema galvânico, onde o metal que a gente vai proteger ele é conectado eletricamente a outro metal mais reativo. Com isso, a DDP entre o aço e o ânodo sendo metal oxidado, faz com que circule uma corrente elétrica através do eletrólito. O eletrólito pode ser um solo, uma água, um concreto, e nesse caso, na figura do lado, a gente tem um solo. Com isso, a circulação muda o potencial do aço em relação ao do eletrólito, e isso elimina as pilhas de corrosão. O outro método é o sistema por corrente imposta, que utiliza uma fonte externa de corrente contínua, onde o terminal negativo da fonte ele é conectado à estrutura a ser protegida. O outro terminal ele é conectado a um ânodo inerte, que geralmente é aterrado no solo, como a gente pode ver na figura do lado. E um material de aterro de alta condutividade, ele proporciona um bom contato elétrico entre o ânodo e o solo, e esse percurso que eles fazem entre o cátodo e o ânodo através do solo, ele complementa o circuito elétrico. A oxidação em ligas metálicas também pode ocorrer em atmosferas gasosas, onde a gente tem uma camada de óxido ou incrustação que se forma sobre a superfície do metal. Para que esse tipo de corrosão aconteça, a gente tem alguns mecanismos, como por exemplo a formação da camada de óxido através de um processo eletroquímico. Essa reação ela consiste em semi-reações de oxidação com a formação de íons metálicos, que ocorre na interface metal-incrustação, e na redução, que produz íons oxigênios e ocorre na interface incrustação-gás. Para que essa camada de óxido ela aumente de espessura, é necessário que os elétrons eles sejam conduzidos até a interface incrustação-gás, onde ocorre a reação de redução. Com isso, a incrustação de óxido ela serve tanto como um eletrólito, onde os íons se difundem, quanto como um circuito elétrico para passagem de elétrons, que é o que a gente pode observar na figura do lado. A incrustação ela também pode proteger o metal contra uma oxidação rápida, quando ela atua como uma barreira à difusão iônica ou à condução elétrica.
e as temperaturas altas elas facilitam esse processo. A taxa de oxidação ela é medida pela razão Pb. Se essa razão ela é menor que a unidade, significa que o filme do óxido ele tende a ser poroso, já que ele foi insuficiente para cobrir totalmente a superfície do metal. Se essa razão ela é maior que a unidade, significa que a tensão de compressão ela resulta no filme à medida que ele se forma. Se essa razão ela é maior que 2 e menor que 3, significa que o revestimento do óxido ele pode esfarelar e trincar, e com isso ele expõe uma superfície metálica nova e sem proteção. Além da razão Pb, a gente tem outros fatores que influenciam a resistência à oxidação, que é conferida pelo filme, como por exemplo o alto grau de aderência entre o filme e o metal, um coeficiente de expansão térmica entre o metal e o óxido e um alto ponto de fusão.